Olá, senhoras e senhores. Chegamos ao painel de número 9. Capacidade contributiva versus cooperação entre fisco e contribuintes. Presidindo este tema, o nosso convidado, Dr. Rafael Korff Wagner, presidente do IET, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Rio Grande do Sul, mestrando pela PUC São Paulo, advogado. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Obrigado. Os nossos palestrantes, já compondo a mesa, Dr. Arthur Maria Ferreira Neto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela PUC Rio Grande do Sul, vice-presidente do TARF Rio Grande do Sul. Dr. Bruno Feierstein, diretor e professor do IBDT, mestre pela USP, advogado. Doutora Luciana Aguiar, professora da FGV São Paulo, mestra pela FGV São Paulo, advogada, economista e contadora. E com a participação online, doutora Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva, subsecretária de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, mestra em Direito Tributário pelo IBDT. Com a palavra, o Dr. Rafael Wagner. Obrigado. Alô? Me ouvem bem? Boa tarde a todos. É com grande alegria e uma enorme satisfação que damos início, então, ao 9º painel do nosso Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Painel esse cujo título é Capacidade Contributiva versus Cooperação entre Fisco e Contribuinte. Em nome do Instituto de Estudos Tributários, em nome do IET, eu gostaria de agradecer ao IBDT por esse honroso convite e o faço na pessoa do seu presidente, meu queridíssimo amigo, Dr. Ricardo Marias de Oliveira, estendendo esses cumprimentos também na pessoa dos professores Humberto Ávila, Chueire, e também, principalmente, aos nossos parceiros de eventos conjuntos, de realizações conjuntas, IET e IBDT, o Bruno, a Mara e a Fabiana, que estão sempre conosco aí nessas empreitadas acadêmicas. O nosso painel hoje, sem dúvida nenhuma, o tema que foi proposto é de extrema relevância e de extrema importância para os dias atuais. Não há dúvidas de que nós estamos vivendo uma mudança de paradigmas nas relações entre fisco e contribuinte. E essa mudança de paradigmas, essa mudança esses novos tempos que estamos vivendo, mostram a necessidade de uma alteração na realidade, hoje, como eu disse, entre fisco e contribuinte, diante do esgotamento e da falência do sistema atual de crédito, de cobrança do crédito público, de créditos tributários. Nosso contencioso, atualmente, tributário representa mais de 75% do PIB. Os litigantes, os maiores litigantes hoje são os poderes públicos, União, Estados e municípios, né? E o tempo médio de um processo tributário hoje gira em torno de 18 anos e 11 meses. Então, essas iniciativas que serão aqui relatadas e trabalhadas pelos meus colegas de mesa, certamente eles vão trazer luzes para nós em relação a esses modelos, a essas ideias e esses programas de conformidade e desse novo relacionamento entre fisco e contribuinte, servem, sem dúvida nenhuma, para diminuir ou para mitigar esse cenário que nós estamos vivendo, esse grande cenário de litigância, e esses programas, então, certamente contribuirão para a melhoria desse cenário.
Eu, para o início do nosso painel, passo a palavra, então, ao professor Arthur Maria Ferreira Neto, meu conterrâneo gaúcho, para que ele possa tratar sobre os aspectos gerais dessas questões, do tema objeto do nosso painel. Boa tarde a todos e a todas que acompanham a mais esse congresso do IBDT. Eu começo aqui não só agradecendo, mas também cumprimentando a organização desse evento, que faço aqui na pessoa do nosso estimadíssimo Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, estimadíssimo amigo. Também, estando aqui numa universidade que é um centro de excelência, né, também não posso deixar aqui de cumprimentar o professor Luiz Eduardo Schwery, titular aqui de Direito Tributário dessa casa. O professor Humberto esteve aqui também há pouco. É uma honra, né, para qualquer um que estuda o direito estar aqui na frente de um público tão seleto, né, para apresentar algumas ideias. E também aqui cumprimento os meus colegas de painel, né, os amigos Bruno, Rafael, Luciana, Cláudia. Vai ser uma alegria aprender aqui com os colegas. E o tema que me foi indicado aqui para falar, eu acho que está aqui os slides, é um tema que a mim é particularmente interessante, e eu vou começar explicando ou trazendo aqui as informações sobre a importância desse tema com uma pequena, muito pequena objeção em relação ao que foi falado aqui pelo meu também grande amigo Sérgio André Rocha, com o qual eu tenho afetuosa discordância em muitas áreas, e até para aqueles que começam ainda, devem ter alunos de graduação aqui presente, né? E o Sérgio, para mim, é meu inimigo preferido, né? Aquele meu amigo de dissenso, e eu sugiro sempre aos alunos encontrarem amigos com os quais não tenham concordâncias, mas que tenham divergências, porque a gente sempre aprende muito mais com a amizade divergente do que com a amizade concordante, aquela que só está ali para nos dizer que a gente está fazendo tudo certo. E essa pequena divergência diz respeito a algo que o estimado professor Sérgio André aqui apresentou como uma crítica inicial da fala dele, quando, em certo sentido, veio dizer, olha, esse papo de teorizar muito não dá, a gente tem que resolver problema prático. E, se eu não falar nada, vai parecer que a minha fala aqui vai ser um pouquinho contraditória com essa visão, por isso que eu preciso fazer esse disclaimer. Eu tenho aqui a visão, diferente do que o Sérgio externou, que todo raciocínio é arquitetônico, né? Tal como esses arcos enormes que estão aqui atrás de mim, né? A gente precisa estruturar o nosso raciocínio dentro de uma determinada arquitetura. De nada adiantaria eu apresentar aqui problemas de cooperação no direito tributário se eu não aqui trouxesse alguns elementos sobre diferentes modelos de cooperação. E, por isso, a gente precisa retroalimentar a teoria na prática e a prática na teoria. Então, eu não tenho como fugir disso e vou precisar alguns minutos, sim, para trazer algumas reflexões que são mais teóricas, mas eu vou prometer aqui trazer muitos exemplos, né? Então, para suprir aquela deficiência que foi aqui antes apontada, de só falar teoria, acho que é importante trazer inúmeros exemplos que eu vou extrair da minha advocacia, né, para tentar ilustrar o ponto, e o ponto vai ser que, não obstante a cooperação no direito tributário seja o tema da moda, acho que ninguém aqui diverge disso, né, a necessidade de cooperação, ela tem elementos que são incontroversos. Uma pessoa que diz que não quer cooperar, essa é uma pessoa que certamente a gente já quer uma certa distância. Então, é evidente que o tema tem fatores que são necessários e universais, mas há uma grande divergência, um grande também dissenso em relação ao fundamento e ao significado de cooperação. Então, precisamente por isso, precisamos aqui analisar inicialmente, dada a importância da cooperação em termos de mediação, transação, métodos adequados de resolução de conflito hoje no direito tributário, tudo isso pressupõe essa arquitetura cooperativa, precisamos entender exatamente o que é cooperação quando a gente invoca esse termo, para que ela não seja só uma panaceia que a gente joga em cima de qualquer problema. Então, diante disso, né, vamos aqui tentar diagnosticar o problema, e o meu objetivo vai ser tentar sustentar que temos hoje no direito tributário contemporâneo, atual, um espaço um pouco árido à cooperação, né? Então, o nosso cenário,
ele não estimula a cooperação. E isso, então, cria uma série de dificuldades, né? Então, não obstante a cooperação seja necessária, a gente sabe que a cooperação ela nos apresenta desafios, a cooperação não é fácil, né? Cooperar é difícil. E essas dificuldades, muitas vezes, surgem por problemas individuais, ou seja, dos agentes que participam desse esquema de cooperação, e também são institucionais. E a gente pode aprimorar tanto a pedagogia do agente, quanto a organização das instituições. Então, essa pequena charge ilustra um pouquinho essa ideia, né? Eu ajudo, estou aqui para te ajudar, mas não vai ser fácil, né? Não pense que vai ser fácil. Então, por isso, cabe perguntar, antes de mais nada, se é viável a cooperação entre fisco e contribuinte. Antes de mais nada, é possível falar em cooperação? E aí, eu, me permitindo aqui um pequeno espaço de informalidade, eu vou fazer uma piadinha infame, né? Qual é a semelhança entre cooperação e tributação? Cooperação é 2 ou mais pessoas que formam um time para um objetivo comum. E a tributação? A tributação também é governo e contribuinte formam uma equipe para alcançar um objetivo comum, mas esse é o seu dinheiro, né? Esse é o objetivo comum da cooperação que se estabelece entre fisco e contribuinte. E, portanto, dada essa dificuldade natural de cooperação no direito tributário, o que tem de hoje diferente do que tinha no passado? Né? Eu acho que é conhecido de todos o cenário da formulação do direito tributário, obviamente calcada e firmada numa prevalência da visão formalista do direito, né? E hoje mesmo muito se falou sobre a gradual corrosão da ideia da legalidade tributária. Foi tema aqui de vários painéis, muitos palestrantes insistiram nesse tópico, e se eu fizesse o diagnóstico do motivo pelo qual a cooperação hoje é importante, isso se deve, em grande parte, pelo fato de o direito tributário hoje não está mais tão calcado e firmado na só ideia de autoridade da lei, né? A lei gradualmente perde a sua relevância. Porque no momento do direito tributário anterior, sabemos que se eu tenho a lei do meu lado, eu não preciso negociar com ninguém. Se o direito me reconhece a minha pretensão, eu não preciso necessariamente cooperar com aquele que não está disposto a cumprir o direito. Se o direito tem coerção, a coerção ela diminui a importância da cooperação. No entanto, o cenário atual do direito, e o Congresso hoje vem demonstrando isso com grande clareza, ele ilustra um direito tributário que hoje, pelo menos, eu apontaria 3 elementos que marcam esse direito tributário novo que eu aqui estou apresentando. Que é o direito tributário de garantias relativizadas, não só a flexibilização da legalidade, anterioridade que passa a ser vista como recomendável, como o estimado professor André Foloni vai falar daqui a pouco do DIFAL, vai ilustrar bem esse ponto. Coisa julgada, também já foi aqui falado, né? A coisa julgada já passou por um processo de relativização. Então, o direito tributário hoje é mais poroso. Mas não bastasse isso também, os casos que foram aqui citados, e casos, muitos deles julgados pelos tribunais superiores, eles são marcados por um casuísmo decisório, que eu acrescentaria talvez mais um elemento que não é só o casuísmo, mas é uma inovação casuística, em que todos os professores aqui, que são obrigados a ensinar o direito tributário, com muita frequência são surpreendidos por uma decisão do STJ, do STF, que simplesmente reverte aquilo que eles ensinaram por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? A taxa é contraprestacional até o momento que o Supremo diz, não, não é mais contraprestacional. Né? A contribuição tem que ter uma finalidade específica, até o momento diz, não, não precisa ter mais finalidade específica. Vocês achavam que precisava isso, mas não precisa mais. Então, é um casuísmo decisório que é marcado pelo ineditismo que muitas vezes nos surpreende. E, por fim, também esse pragmatismo judicial, que eu acho que não surpreende aqui ninguém, em que percebemos que, muitas vezes, os efeitos, as consequências, as repercussões orçamentárias são sempre o fiel da balança, né? O critério decisório definitivo. Todo esse cenário de instabilidade faz com que o contribuinte não possa mais confiar na lei e precise agora ir atrás de instrumentos de cooperação. Então, é a nossa salvaguarda, já que a autoridade da lei não nos salva mais, vamos tentar, pelo menos, cooperar. Vamos, pelo menos, tentar encontrar um ponto comum com o fisco
para que a gente tenha o mínimo de segurança e estabilidade. E agora a parte do diagnóstico. A gente tem um ambiente de autoantagonismo, não só no direito, não só no direito tributário, mas em geral. E, para ilustrar o ponto aqui, acho que todos os colegas aqui presentes assistiram uma peça publicitária, né, foi para mim, pelo menos, muito chocante, ainda mais tendo eu participação em um tribunal administrativo, né, em que se parte de uma visão rasa, de uma visão preconceituosa, de que o contribuinte é necessariamente sonegador e está certamente tentando se valer de uma mamata, né, tal como o debate do voto de qualidade nos mostrou. Isso certamente não estimula nenhum tipo de vínculo de cooperação. E, portanto, para adentrar nesses dois modelos, e aqui eu, obviamente, estou aglutinando alguns séculos de literatura sobre cooperação, mas, assim, só para a nossa reflexão precária, eu traria dois grandes modelos de cooperação, os quais não são necessariamente antagônicos, ou isolados, ou fechados em si, mas são dois grandes pontos de partida, ou são duas grandes arquiteturas do pensamento que nos permitem entender como cooperar com o outro, né? Então, a gente pode pensar no modelo clássico, modelo da antiguidade, vai até a Idade Média, que é o modelo da fraternidade e solidariedade, em que o ser humano ele é chamado a cooperar pelo só fato da gente ter vínculos de empatia, nós temos objetivos em comum, e há um elemento de necessidade. O ser humano sem cooperação não é nada, ele nega a própria humanidade. É difícil, né? Fraternidade como escopo ou como fundamento de cooperação, num contexto atual, é bastante complicado de se sustentar. Mas eu ainda vejo, né? Eu não descarto esse modelo. Como, por exemplo, né, o Ricardo e o Rafael aqui presentes são dois presidentes de entidades que se dedicam ao direito tributário, e eu não tenho dúvida que o modelo cooperativo que nós, no IET e o IBDT, temos, se pauta no modelo fraterno, né? Não de simples interesses antagônicos que estão sendo juntados, mas pelo um reconhecimento de objetivos comuns e que estamos aqui, inclusive, nesse momento, compartilhando. Mas, de outro lado, tem um modelo mais contemporâneo, vamos chamar assim, para quem estuda um pouco de filosofia, é um modelo rawlsiano, né, que é um modelo procedimental. O ser humano é um ser autointeressado, nós, em sociedade, temos interesses antagônicos, mas não cooperar é pior do que cooperar. Tu vai perder se tu não cooperar. Então, vamos pensar num esquema, e esquema no sentido efetivamente teórico, né? Um esquema de cooperação, e que, organizando bem, todo mundo ganha. Essa é efetivamente a ideia por trás desse modelo. Pode ser ele perfeito ou imperfeito. O modelo perfeito é aquele que a gente tem só um critério. Cooperação com base num critério. O exemplo do Rawls é você cortar um bolo. E o critério é todo mundo tem que ganhar o mesmo pedaço. Como é que a gente organiza esse procedimento? O cara que corta é o último a pegar o pedaço. Vai dar errado? Não, vai dar sempre certo. O cara que está autointeressado, e se ele for cortar o bolo, ele vai querer cortar simetricamente para ele não se dar mal, já que ele vai ser o último a pegar o pedaço. Modelo perfeito. Um único critério. Só que há modelos imperfeitos. Exemplo do Rawls é o processo penal. Eu quero alcançar a verdade para levar à cadeia o condenado. Mas são vários valores que estão em discussão, né? Segurança da sociedade, os interesses do acusado e, portanto, nunca vai ser perfeito. Vamos ter que ter vários critérios. Diante disso, qual é o nosso possível modelo no direito tributário? Podemos escorar a cooperação no direito tributário por uma ideia, um ideal ou um valor de solidariedade, como é hoje muito ventilado? Eu, infelizmente, entendo que, por mais bonita que seja essa ideia, né, o direito tributário ele tem, pela sua essência, a assimetria das partes. Fisco e contribuinte estão em posições assimétricas, não importa quanto nós desejamos que haja mediação, arbitrariedade, negociação no direito tributário, as partes estão em assimetria. Uma das partes está subordinada, sempre subordinada, é o contribuinte, e tributo tem um elemento de coação, ele é coercitivo. Mesmo que a gente tente encontrar outros fundamentos, não tem como esconder o elemento coercitivo do direito tributário, né? Portanto, falar solidariedade coagida é a mesma coisa que falar caridade coagida, né? Não há se falar em solidariedade por coerção, deixa de ser solidariedade. Mas, de outro lado, o modelo procedimental parece ter algum elemento de
boa função no direito tributário. Compor interesses que são a prioristicamente antagônicos, mas com base em diferentes critérios. Inclusive, o modelo aqui é imperfeito, e isso ilustra bem as discussões que vemos agora com frequência envolvendo reforma tributária. A reforma tributária em que a gente busca um novo modelo cooperativo no direito tributário com base num único critério. Vamos simplifica já. Vejam, é um modelo que tem riscos de não dar certo, porque o procedimento de cooperação está sendo levantado por uma única bandeira. E com isso, né, feito então esse ponto, para algumas soluções, ainda tenho 5 minutos aqui para trazer então os prometidos exemplos. E, portanto, eu aqui, sem prejuízo de outros, eu viria 2 focos de atenção, de modo a tentar solucionar, pelo menos em parte, esse ambiente árido em que a cooperação no direito tributário entre fisco e contribuinte é complicada, pelo menos 2 elementos, já que antes foi aqui dito que a gente precisa de critérios, então vamos encontrar alguns critérios, né, para viabilizar essa cooperação procedimental imperfeita que deve ser a via minimamente adequada ao direito tributário. Eu, pelo menos, diria 2. Portanto, encontrar meios de contornar a natural assimetria que há no direito tributário, já que fisco e contribuinte estão em posição assimétricas, o nosso empenho é tentar, de pelo menos, reequilibrar essa assimetria. Porque se é uma assimetria escancarada e sem qualquer controle, a cooperação é dificultada. E, portanto, dentro desse item da natural assimetria que deve ser contornada, eu vou ver aqui 3 problemas a serem enfrentados. Primeiro, enquanto houver privilégios arbitrários ao fisco, é difícil cooperar, ou é difícil estimular a cooperação. E vou dar aqui 2 exemplos que apertam o meu calcanhar, e eu tenho certeza que dos colegas aqui também. A nova coisa julgada, eu coloco aqui entre aspas, não sei se o nosso amigo Zilvete está aí, porque discutimos alegremente esse tema numa das mesas do IBDT. A nova coisa julgada, e foi dito aqui em outro painel, né, se vai para um lado, vai para o outro, fica tranquilo. A nova coisa julgada vai beneficiar os 2, não precisa ter medo. Será que isso é verdade? Eu certamente já antecipo que, nessa rescisão automática da coisa julgada, o fisco vai ter uma absurda, né, prevalência na sua pretensão do que o contribuinte. E dou um exemplo concreto. A ADIM, do Imposto de Renda sobre Pensão Alimentícia, alguns casos que tem no escritório, nós ganhamos, a decisão tem efeito vinculante, a gente já tem trânsito em julgado, e muitas clientes continuam recebendo cartas de cobrança desses mesmos valores. E aí, me faço a pergunta, né? O custo de conformidade é simétrico? E digo isso de que modo? O contribuinte, quando erra, quem arca com o custo de conformidade? O contribuinte, né? O fisco, quando erra, quem arca com o custo de conformidade? O contribuinte. Será que há assimetria nisso? Há uma grande assimetria, né? E aqui foi dito pelo nosso também estimado amigo Leandro Paulsen, que para mim fechou o raciocínio que estava faltando para esse julgado da coisa julgada. Quem vai arcar com esse custo de conformidade da nova coisa julgada agora é o contribuinte, que ele mesmo ali deu a sugestão de nós, contribuintes, temos que entrar com mandados de segurança preventivos para testarmos se a nossa coisa julgada ainda está em vigor. Vejam, o custo de conformidade passou ao contribuinte mais uma vez. Também aqui menciono um pragmatismo excessivo na cobrança do crédito tributário. Acho que todos os colegas aqui que advogam na área tributária sabem o quão perigoso é ter uma cobrança judicial de tributo. Né? E eu tive um colega juiz de execução fiscal que diz, olha, eu passo o Cisbacen-Jude antes de qualquer coisa, e milagrosamente todo executado espontaneamente aparece. É só bloquear as contas que eu nem preciso citar, o cara vai lá e aparece. Vejam, um excesso de pragmatismo, independentemente dos direitos e das prerrogativas que nós temos no que diz respeito à execução menos onerosa, devido ao processo legal e assim por diante. Não vai dar tempo de todos, mas pelo menos o segundo caso eu acho que é importante aqui referir, né, porque cooperação pressupõe reciprocidade, né, diferentemente da colaboração. Né, colaboração é eu pedir para vocês me ajudarem. Eu preciso fazer uma viagem, me ajudem com dinheiro. Né, como os alunos lá da URGS pedem dinheiro para pagar a festa de formatura. Né, colabore conosco. Já a cooperação, há uma reciprocidade mútua das partes. E aí, só para meu tom não ficar
muito pesado, tem exemplo positivo, né? O preenchimento automático das declarações do imposto de renda da pessoa física, que belo exemplo de cooperação por parte do fisco. Né? O fisco não está escondendo o que ele já sabe, né? Não é pegadinha. Está aqui o que eu já sei. Se tem mais rendas, informe, porque essas eu já sei. Desestimula o contribuinte a querer omitir rendimentos, porque o fisco já mostra de antemão que sabe. E o exemplo negativo, esse eu confesso que eu fui pego de surpresa alguns meses atrás, e até fiz testes com alguns colegas, para ver se sabiam, já vou encerrar. Não sei se os colegas sabem o que é o SINCOR. Né? O extrato do SINCOR é um sistema da Receita Federal em que ela tem, por CNPJ, todos os dados de créditos e débitos que devem ser casados. E, portanto, a Receita Federal sabe de antemão os pagamentos a maior, os pagamentos com erro, e ela sabe os pagamentos que ficam perdidos no sistema e que são puros indébitos. Teria ônus para a Receita Federal do Brasil já disponibilizar todos esses créditos que estão ali em aberto? Não, é absolutamente transparente a Receita Federal informar, esses créditos não têm débito para casar, está aqui o dinheiro de volta, pode compensar na próxima competência, assim por diante. Mas não só não informa, como mostra aqui o tema 582, a Receita Federal se nega a disponibilizar, obrigando o contribuinte a entrar com habeas data. Eu entendo que deveria ser algo espontâneo para estimular a cooperação. Teria ainda o outro, só vou trazer aqui a notícia, que o outro elemento para estimular a cooperação é corrigir alguns desvios institucionais que a gente sabe que existem. Não só de responsabilização do Estado, no que diz respeito à modulação de indébito e pagamento de precatório. Então, antes de falar de dever fundamental de pagar tributo, eu diria que tem dois outros que são anteriores a esse. Dever de devolver, dever fundamental de devolver o que não é seu. Isso a minha filhinha de 4 anos sabe. O que não é meu, ela tem que devolver para o amiguinho. E o dever fundamental de pagar dívidas vencidas. Então, antes de dever fundamental de pagar tributo, seria bom o Estado respeitar esses outros dois. E só para encerrar, eu prometi para o meu estimado amigo Zilvetti, ele fez aqui uma apresentação que eu achei brilhante, maravilhosa, muito instigante para polemizar, e ele trouxe aqui o que eu chamei, já disse para ele, né, seriam uns leãozinhos carinhosos, né? Tinha na nossa época de infância os ursinhos carinhosos, né? Cada slide tinha um leãozinho muito amistoso. E eu não nego que o fisco aqui possa agir de forma cooperativa e de forma a estimular a relação amistosa com o contribuinte. Mas a gente precisa ter um pouco de ponderação em relação a isso, porque nem tanto a mar, nem tanto a terra, e por isso eu acho mais interessante, mais bem representativa essa foto, né, de 2 mágicos de Las Vegas, os quais cooperavam muito bem com o seu leão nos seus shows de mágica, até um dia que o leão teve fome, né? Daí eu não preciso mais dizer o que aconteceu. Então, pode cooperar, sem dúvida alguma, mas a gente precisa ficar sempre atento. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur, pela tua brilhante exposição e por trazer aqui, nesse início de debate, esses pontos instigantes, pontos mais genéricos em relação ao tema. Na sequência, nós temos, então, a palestra do Bruno Fahrenstein, que vai nos tratar sobre proporcionalidade e capacidade contributiva, dosimetria das penalidades, o limite das multas aplicadas pelo descumprimento de obrigação acessória e pela falta de pagamento do imposto, tema 487 do STF. Bruno, pelo tempo regimental de 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas, um prazer estar aqui. Cumprimento meus colegas de mesa, cumprimento aqui os membros da diretoria do BDT, do Conselho, organização do Congresso, na pessoa do meu também pai tributário, Ricardo Mariz de Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Vamos falar aqui sobre multas, né? Esse é um tema que me é caro, estudei esse tema na minha dissertação de mestrado e toda vez que alguém tem algum tema no BDT de multa, cai em mim. Então,
mais uma vez eu vou falar aqui de multas, mas com muito prazer. Lembrando que eu também falo de outras coisas, né? Mas eu gosto bastante também desse tema e acho que vamos conversar um pouquinho sobre ele. Opa, fui errado aqui. Agora sim, a agenda de hoje, pessoal, eu vou fazer aqui a minha apresentação em 3 grandes temas, né? Primeiro eu vou dar um panorama geral de como é o sistema hoje, e já adianto para vocês, o sistema de multas tributárias está esgotado. Essa é a minha visão, e eu ouvi também o Rafael e outras pessoas falando aqui de esgotamento, e a minha visão também, e eu vou explicar um pouquinho nesse primeiro tópico, por que esse sistema está esgotado. Depois eu vou fazer algumas proposições, né, para a evolução, como que a gente pode melhorar esse sistema, tem um pouco a ver com colaboração também, etc. E, por fim, eu vou dizer que vou tratar do Supremo, né, e do Judiciário em geral, que é quem tem limitado um pouco a imposição de sanções na ausência de uma mudança aí de paradigma, numa mudança de legislação. Começando, então, aqui o diagnóstico do caos, né? O nosso sistema tributário nacional é caótico, não precisamos falar sobre isso, todo mundo sabe, legislação é complexa, a jurisprudência muda toda hora, nem mais coisa julgada a gente tem. Com o perdão, a brincadeira, tem muita insegurança jurídica e isso é notório, né? E a necessidade de reforma tributária também é um consenso. A gente não sabe muito bem como fazer, mas todo mundo concorda que precisa haver uma reforma tributária no Brasil. Então, o sistema tributário é totalmente caótico, né? E a infração, nesse contexto caótico, ou a acusação dessa infração, ela, ao invés de ser uma exceção, ela virou regra, né? Quem não tem um problema de sanção tributária, quem lida com tributos e não tem um problema com sanções tributárias, né? Então, um ordenamento foi constituído para ser harmônico, para as regras serem aplicadas, aqui a gente vive com a regra do descumprimento. E as infrações e as sanções ocupam, obviamente, um papel fundamental nessa questão. Contencioso tributário, o Rafael também já falou sobre isso, né? 75% do PIB, 5,44 trilhões em contencioso tributário. E esse é um número de 2019, publicado em 2021 pelo INSPER, mas é um número de 2019, tendo a acreditar que ele esteja ainda maior, né? Então, é mais um componente aqui do nosso caos, né, do sistema. Falando das multas, né, nesse sistema, tem um vasto cardápio de sanções previstas, as mais comuns são a multa de mora, a de falta de recolhimento de tributo, então a multa de mora, o pagamento em atraso, falta de recolhimento de tributo e descumprimento de obrigações acessórias. E no descumprimento de obrigações acessórias que a gente tem ali uma panaceia, né? Multas calculadas com base no valor da operação, multas calculadas com base no valor da transação, faturamento para cobrar multa. É impressionante, né? E, por outro lado, o sistema está colocado hoje de uma forma em que as multas fazem parte do crédito tributário. E, fazendo parte do crédito tributário, elas são objeto do lançamento, que é dever de ofício da fiscalização pelo artigo 142. Então, a fiscalização diante de uma possível infração da legislação tão complexa, na dúvida autua. Cobra a multa, igual cobra o tributo, sob pena de responsabilidade funcional. Então, o fiscal se protege, né? Esse é um ponto que é pouco comentado, mas é verdadeiro. Na dúvida autua, né? E assim, nós temos o sistema que nós temos hoje. Além desse problema, temos diversos excessos, não é verdade? Quem lida com o direito tributário sabe, em matéria federal, multa qualificada de 150%, aplicada em diversas situações, ágio na aquisição de investimentos, é um exemplo, na esfera federal, planejamento tributário, né? Multas com objetivo arrecadatório, né? Calculadas com base em faturamento e etc. Gosto de citar uma frase do professor Chueri, de que as multas não servem para encher as burras do Estado, a multa é chibata, não é, professor? A multa é chibata, a multa é punição, ela não é instrumento de arrecadação. E a gente tem visto um desvio nesse aspecto, né? Também vimos cobrança concomitante, né? Multa por descumprimento de obrigação acessória junto
com a de falta de recolhimento de tributo, quando uma infração está absolutamente coligada com a outra, disseminação de representação fiscal para fins penais, pela mera hipótese de talvez se tratar de um crime, que só existe em matéria tributária quando há dolo, né? Então tem uma disseminada aplicação das representações fiscais para fins penais, e as outras medidas coercitivas, arrolamento de bens, medida cautelar fiscal. Esse é o cenário que a gente tem hoje no Brasil. Todos nós conhecemos, mas eu gosto de colocar. E essas multas, o crédito tributário decorrente dessas multas, ele é excessivamente elevado. As empresas não têm condição, nem as pessoas físicas, de pagar essas penalidades. E o fisco, precisando de arrecadação, o que ele faz? Oferece programa de parcelamento, refis, transação. O que significa que essas multas são cobradas em valores enormes, no final das contas só são recolhidas com desconto. Então é uma ilusão a existência dessas penalidades, o que mostra que o sistema está falido. É um esgotamento total do sistema. Finge-se que se cobra um tributo, mas ele só é pago em programa de parcelamento. Então a multa não cumpre a sua função, porque ela não é paga, ou ela é paga num valorzinho pequeno, né? Como a função da multa é punir, ela não pune, e nem previne a prática de outras infrações, porque ninguém mais tem medo também das multas tão elevadas, né? Então, é um esvaziamento, um esgotamento total do nosso sistema. E, por fim, elas nem arrecadam, né? Elas não deviam ser criadas para arrecadar, muitas vezes são criadas ou cobradas com o objetivo de arrecadar, e com esses programas de parcelamento, no final das contas, não temos o pagamento delas. Então, nem a finalidade de arrecadação elas conseguem ter. Importante estudo da FGV desse ano, 2023, sobre as multas qualificadas, recentemente publicado, além de várias constatações interessantes, empiricamente verificou legislações de vários países, estudos, etc., e verificou que a imposição de multa, a imposição de sanção, não gera conformidade. Não é isso que faz o contribuinte adimplir mais as suas obrigações, né? Essa é uma constatação do estudo sério da Fundação Getúlio Vargas desse ano, né? Então, o que nós temos aqui? Foi até feito um evento da FGV com a presença do fisco, e o que se constatou? Um raro consenso. Fisco, contribuinte e academia. Todos concordam. O sistema precisa ser alterado. Então, esse é o diagnóstico geral. Precisamos mudar o sistema de multas no Brasil. Agora eu vou dizer algumas proposições. Como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente pode fazer isso aqui? Leves contribuições pessoais minhas, a partir da minha experiência. Dois grandes aspectos. Primeiro, uma mudança de postura, né, da fiscalização, dos contribuintes, e mudança legislativa. Então, eu vou abordar esses dois temas. Mudança de postura, eu chamei aqui de identificar o inimigo da sociedade. Todos nós concordamos que sonegação é inadmissível. Temos que punir os sonegadores. Ninguém discorda disso. Ele tem direito de defesa, etc., mas ele tem que ser severamente punido. Os sonegadores precisam ser punidos. Só que eles não pode haver a generalização que está havendo hoje. Então, a gente precisa identificar e separar o contribuinte de boa-fé, que pode adotar uma interpretação da lei, mais agressiva, menos agressiva, mas está sempre de boa-fé, do sonegador, que é aquele que falsifica documentos, que repete as suas infrações diversas oportunidades. Esse precisa ser identificado e punido, não todos, né? Esse que precisa ser, e precisamos identificar quem está do outro lado, que é quem está de boa-fé. E programas de conformidade são um meio de identificar, de trazer claramente. Eu me sensibilizei muito com as palavras do Arthur aqui, que trouxe considerações bastante interessantes, mas eu consigo enxergar, a despeito de tudo, que o programa de conformidade é uma forma de identificar o contribuinte de boa-fé, e ele precisa ser tratado de forma diferente. Agora, no aspecto legislativo, o que eu acho que precisa acontecer? Nós precisamos de uma lei complementar, o CTN, né, alterações de caráter nacional, né, para conferir segurança jurídica. O sistema de sanções tem que ser uniforme para o país inteiro, para que fique estável, a aplicação seja igual em todos os entes federativos. Então, precisamos de uma lei nacional, precisamos alterar o Código Tributário Nacional. E o que pode ser alterado no Código hoje? O Código hoje é muito pobre em relação
ao sistema de sanções. Temos lá a retroatividade benigna, o indúbio pró-contribuinte, temos a denúncia espontânea, mas não temos, por exemplo, nenhuma regulamentação própria de multas, né? Então, uma lei nacional poderia estabelecer um limite máximo, em função, a depender do tipo de infração, né? 75%, por exemplo, do imposto recolhido, me parece razoável, máximo, salvo fraude, né? Também poderia haver, como tem em algumas legislações espartas, e parece interessante, uma pena base com determinados atenuantes e determinados agravantes, né? E esses agravantes podem ser dolo, reincidência, isso obviamente não cabe aqui a gente apontar todos eles, mas só para exemplificar. E os atenuantes? Um erro excusável, a reparação do dano, né, podem diminuir a penalidade. Então ela pode subir ou descer em função das agravantes e atenuantes. Não temos nada disso hoje. Além disso, definição de excludentes, né, que a gente hoje consegue extrair de princípios, mas uma legislação expressa nesse sentido seria muito salutar, né? Mudança de jurisprudência, já temos hoje a LINDB prevendo isso, mas podia prever em matéria tributária, não aplicação de multas, né? Atuação colaborativa, transparente, né? Divulgação dos fatos pelos contribuintes também como uma excludente, né? E a interpretação razoável da legislação que existe na Espanha, né? Quem adota a interpretação razoável paga com juros, mas não precisa ser punido por conta disso. Claro que tem toda uma discussão do que é uma interpretação razoável. Então, essas são as minhas sugestões em relação ao que a gente pode mudar. Mas, enquanto não muda, nós temos que contar com os órgãos julgadores, o CARF, o Poder Judiciário, etc. E eu foquei aqui, até por conta do pedido aqui da organização, no Supremo Tribunal Federal e no Poder Judiciário como gênero, né? E aqui eu separei a jurisprudência histórica do Supremo, né, que limita a multa por falta de recolhimento de tributo a 100%. Né? Isso está de décadas, já vem decisões nesse sentido. Ela aplica o princípio do não confisco, né, às multas tributárias, a despeito da Constituição só falar de não confisco para tributos, não é verdade? E ela faz isso entendendo que a capacidade contributiva, ela limita não apenas o poder de tributar, mas também o poder de punir. Esse é um entendimento do Supremo, manifestado em vários acordos. Citei aqui como exemplo a ADI 551 do Rio de Janeiro, de 2002, mas há vários outros. No caso, era uma multa de 200% pelo recolhimento em atraso do tributo e 500% pela fraude. E o Supremo intuitivamente entendeu que aquilo era confiscatório, né? E também tem, a gente vê o Supremo fazendo um juízo de proporcionalidade, né, no sentido de verificar que o valor da multa deve ser correspondente à gravidade daquela infração, né? A gente vê um pouco de proporcionalidade de sentido estrito, também um pouco de necessidade, e um pouco de aplicação de razoabilidade também por equivalência em algumas situações. Mas essa é a jurisprudência clássica do Supremo. Além disso, o Supremo tem analisado os temas agora em repercussão geral, para que as decisões passem a ser vinculantes e obrigatórias para todo o Poder Judiciário, né? E aí eu separei aqui 3 grupos de decisões do Supremo: as já feitas, as em julgamento e as que ainda vão ser feitas, né, as aguardando julgamento. As já julgadas, nós temos a multa de 20%, multa de mora, de 20%, o tema 214, no sentido de que ela não é confiscatória, quer dizer, 20% é razoável, mas ele não definiu como limite. Ele simplesmente disse, 20 não é confiscatório, mas já validou em algumas situações 30 como multa de mora, né? Mas aqui ele simplesmente disse, não é confiscatório a multa de 20. Depois, mais recentemente, o 872 e o 736, multa por atraso na entrega da DCTF, o Supremo considerou que 20% do tributo devido é possível. O contribuinte alegava que o descumprimento da obrigação acessória, o atraso no descumprimento da obrigação acessória, não poderia ser objeto de multa calculada com base no valor do tributo, não tem correspondência entre a infração e a quantificação do tributo. Mas a tese foi afastada. Com exceção do voto do ministro Fachin, a tese foi afastada, né? E o Supremo entendeu que sim, era possível, dada a relevância do dispositivo, da penalidade, essa
multa. E considerou agora inconstitucional, mais recentemente, a multa por compensação não declarada, 50% do débito, entendendo que a compensação era um exercício de um direito e a simples goza da compensação não seria um ato ilícito passível de punição. Além disso, nós temos 2 temas em julgamento, né, com votos do ministro Toffoli, no primeiro caso, 816, e do ministro Barroso, no 487, mas ainda em julgamento, com pedido de vista. Né? No primeiro caso, é um caso até que discute o ISS, né? O tema de fundo é o ISS numa industrialização por encomenda, mas também tem o limite da multa de 20%, como sendo limite agora. Né? E ele sugere que sim, é limite, e ele aplica um entendimento de que faz lá uma digressão e acaba concluindo que 20% pelo atraso é suficiente. Né? Se 20% já é suficiente para atribuir o caráter coator do atraso, né, para punir o atraso, 30% não seria necessário nesse juízo de proporcionalidade. Né? 20% já basta. Não é necessário ferir o direito fundamental ao patrimônio em 30%, se 20% já é suficiente para atender a finalidade da regra, que é o pagamento pontual dos tributos. E o 487 é um bem polêmico, em que o Supremo disse, está analisando aqui uma multa de 40% sobre o valor da operação, em Rondônia, para um ICMS de 25%. Então, é uma multa que supera os 100%. Né? Mas o voto do ministro Barroso faz uma construção que é uma novidade. O voto do ministro Barroso, ele prevê que o limite é de 20% do valor do tributo, porque naquele caso é um descumprimento de obrigação acessória, mas que tinha tributo subjacente. E aí ele diz, esta penalidade, descumprimento de obrigação acessória, apesar dela poder ser cobrada isoladamente, ela tem uma acessoriedade em relação à obrigação principal de pagar o tributo. Se a mora no pagamento do tributo é punida em 20%, a multa de descumprimento de obrigação acessória não pode passar de 20% do valor do tributo. Né? Aqui era 40% da operação. Então, é uma diminuição substancial. E aqui uma constatação interessante sobre o Supremo. Antes disso, só para dizer, ele vai julgar mais 2 temas, né? A multa qualificada de 150%, ainda aguardando inclusão em pauta, e a multa não dolosa acima de 100%, que já tem jurisprudência pacífica, mas tem uma repercussão geral, provavelmente por questões ali práticas, para limitar, né, a decisão passar a ser obrigatória. Né? E a gente vê aqui o Supremo, diferentemente de outros casos, protegendo o contribuinte. A gente vê o Supremo, a minha visão é que eles estão atuando, cumprindo a sua função e limitando, na ausência de parâmetros, as multas tributárias. Então, aqui eles estão cumprindo, sim, a sua função, a despeito de todas as críticas que têm sido feitas. Eu acho que o Supremo está andando bem. Também, rapidamente, o STJ, eu separei o tema do adquirente de boa-fé no ICMS, em que se reconhece a não aplicação da penalidade, sem norma expressa, né, aplicação de direito sancionador, penal, e o bis in idem na consunção, né, na cobrança concomitante de multa de estimativas de imposto de renda, falta de recolhimento de tributo e estimativas sobre o mesmo fato, o STJ vem reconhecendo que é impossível, a mais grave absorve a menos grave, com base no princípio de direito penal da construção. Então, o STJ está, sim, também limitando a aplicação de penalidades. Né? Esse é o cenário geral. Para concluir, pessoal, tudo que eu falei aqui, né, nós temos, então, um raro consenso entre fisco, academia e contribuintes. Todo mundo concorda que o sistema precisa ser modificado. Né? Há um esgotamento, né, o esgotamento é a minha opinião, mas o consenso é que precisa ser modificado. Né? Há um esgotamento do sistema, precisamos de mudança. Essas mudanças partem, na minha visão, da mudança de postura e de legislação, e enquanto não há mudança, o que a gente vê é o judiciário atuando como limitador. Né? E é interessante falar, o judiciário atua como limitador e ele tem, os votos mais recentes, tem claras mensagens para a sociedade. Mudem a legislação, não é meu papel ficar aqui definindo como se calcula uma multa. Tem 2 ou 3 votos, Barroso, Toffoli, nesse sentido, acho que o ministro Marco Aurélio também,
Então, passando um recado para nós da sociedade, para a gente mudar esse sistema, que é o que precisa ser feito, né? Então, com essas considerações, agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigado, Bruno, pela tua exposição, por trazer aí esses pontos e principalmente essa visão do judiciário e essa necessidade de alteração legislativa, como bem pontuado. Na sequência do nosso programa, nós vamos ouvir a professora Luciana Aguiar, que vai nos falar sobre o programa Confia. Luciana, pelo prazo regimental de 20 minutos, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Apesar da vergonha de ficar aqui, eu sou muito pequenininha, então vou ficar aqui, que assim eu fico mais visível do que ali. Queria começar exercendo aqui o 11º mandamento da minha vida, que é nunca perder a oportunidade de elogiar e homenagear as pessoas, principalmente em público. Queria aqui tecer as honras a 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida e são ainda. Um ali que foi meu chefe por muitos anos, o Schmoller, e outro aqui que foi essencial para eu me tornar advogada. Eu sou uma advogada tardia, sou economista, advogada e contadora, mas comecei a exercer a profissão bem tarde. Tive a oportunidade de observar o Dr. Ricardo trabalhando e a alegria de ter trabalhado com ele, ainda que por um pouquinho de tempo. E isso mudou e transformou a minha vida. Schwerer, não posso deixar de dizer que a maior honra da minha vida é ter sido citada no seu livro de Direito. E só fui citada porque ele me forçou a fazer um trabalho que eu achei que eu não era capaz de fazer. Então, muito obrigada. Bom, a razão de eu estar aqui hoje é para falar do Confia. O Confia é o programa de conformidade que vai demorar mais tempo para ser gestado do que as 2 filhas que eu tive. Aliás, já demorou, né? Porque cada uma durou 9 meses e o Confia já está demorando desde dezembro de 2020. Mas, como um bom programa de conformidade, ele depende de algumas premissas, alguns pilares para ser construído. E, como diz a ministra da Suprema Corte Americana, que é uma excelente inspiração para as mudanças culturais, ela sempre foi muito persistente no que ela entendia que deveria mudar. Mudanças duradouras não são feitas de um dia para outro. Elas dependem de negociação e convencimento. Então, eu me inspiro todo dia na RBD para continuar persistindo nessa luta, que não é só minha e que tem mais pessoas aqui que continuam lutando com a gente. Então, o que é o Confia? O que é um programa de conformidade? Ele é um programa para mudar paradigma de relacionamento, acima de tudo. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer mudar a cultura de relacionamento físico-contribuinte. A razão é jurídica, além de ser um mero bom senso. Nos outros países, a razão foi simplesmente uma percepção que começou nos Estados Unidos, do Tesouro americano, que seria mais eficiente para o Tesouro arrecadar voluntariamente do que simplesmente exercer pressão coercitiva. Porque ali, os recursos são sempre escassos, né? Então, o número de fiscal nunca é suficiente para a quantidade de contribuintes. Então, seria muito mais eficiente fazer ações afirmativas para que as pessoas voluntariamente arrecadassem o que precisavam, e isso fecharia o gap de arrecadação de uma maneira mais simples. Muito inteligente, mas o diabo está nos detalhes, muito difícil da gente fazer, porque, afinal de contas, se imposto fosse uma coisa assim que todo mundo fizesse de livre e espontânea vontade, não se chamava imposto, né? Se chamava outra coisa. Então, é difícil de fazer, mas é muito mais difícil num ambiente como o nosso. A gente não está construindo uma relação, a gente está reconstruindo uma relação. Então, isso é realmente difícil. O que a gente está tentando construir agora? A gente está tentando construir um programa de conformidade que depende de alguns pilares, né? Então, esse programa ele vai servir para quê? Ele não é um programa simplesmente para a gente fazer um marketing que agora todo mundo ficou feliz da vida e vai pagar tributos e a receita vai ficar boazinha. Não, não é nada disso. É um programa no qual a gente quer estabelecer novos parâmetros
que depende de confiança mútua e justificada em ações e sinais mandados de parte a parte, né? Sempre tem que haver sinais de parte a parte. A gente está numa relação, onde tem dois sujeitos, né? Então, a gente precisa disso. Quais são os pilares desse programa de conformidade, que são os mesmos de todos os programas do mundo? A adesão voluntária, a transparência nas relações, a confiança justificada de parte a parte e ganhos recíprocos. Isso já fala ali com o que o Bruno acabou de falar. Os colegas da mesa falaram várias coisas que a gente vai ver aqui como elas conversam com isso. Acima de tudo, o Confia é um programa que pretende mudar a forma da gente se relacionar. O que a gente já fez até agora, né? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu passei. Eu estou indo para frente e para trás. Desculpa. Dá uma ideia para vocês, a gente começou isso em dezembro de 2020, uma turma da Receita Federal, muito bem capacitada, que havia estudado sobre programas de conformidade, deu início ao trabalho. E, durante a pandemia, a gente se reuniu no Zoom muito tempo para pensar como fazer um programa de conformidade. Quais seriam as melhores maneiras de fazer isso, né? Então, a gente passou basicamente um ano se reunindo toda semana para discutir como chamar a sociedade para participar do programa, quem chamar, como chamar, etc. Capacitar as pessoas para entender o que queria ser feito. E, durante o ano de 2022, muitas empresas que aderiram a esse projeto ainda em construção nos ajudaram, estamos todos trabalhando junto, a equipe da Receita Federal e as empresas, nas câmaras temáticas dos temas que foram eleitos naquela etapa preparatória. Então, agora, em 2022, a gente começou o projeto piloto com as empresas que aderiram voluntariamente a essa ideia, e a gente já tem até ganhos em decorrência desse projeto piloto. E aí a pergunta é, a gente trocou de governo, essa pergunta é uma pergunta importante, que ela está sempre aparecendo depois disso. E aí, o Confia veio para ficar? O Confia, dá para confiar que ele existe? Bom, é um programa que depende da gente acreditar e da gente persistir. Mas ali a foto mostra a equipe que trabalha no Confia, uma equipe mais ampla no evento que a gente teve. O Confia ganhou um prêmio de inovação e criatividade, ficou em primeiro lugar. Então, acho que depende da gente continuar estimulando que o Confia exista. O fato é que todo mundo que trabalha está dando força. Agora, o que a gente precisa ter para um programa desse funcionar? Então, qual é o contexto na literatura que diz que programas de conformidade funcionam? O que faz a conformidade prosperar, né? Algumas coisas precisam acontecer, isso não é diferente da gente tentar fazer um filho ser bonzinho por conta própria. Facilitar a conformidade, para quem quer. Reduzir complexidades e incertezas. Então, hoje mais cedo, estavam falando aqui da vagueza, a Marta Leão, né? A vagueza das disposições. Isso não ajuda, não contribui para um programa de conformidade. Incremento na governança da atividade tributária. Melhora da utilização dos recursos arrecadados. Quanto mais a gente tem a percepção que os nossos recursos estão sendo bem usados, mais a gente entende que precisa pagar os tributos. Estabilização das normas e das interpretações. Bom, eu não preciso dizer que a gente tem déficit em todos esses quesitos, né? Então, qualquer programa de conformidade no Brasil só vai ser bem-sucedido se a gente trabalhar em verticais paralelas ao programa de conformidade, melhorando esses aspectos aqui. E aí, esse é o diagnóstico dos nossos desafios. A gente tem 6 campos que eu escolhi para trazer para cá, que são interação e comunicação entre fisco e contribuinte, a capacitação das pessoas para agirem no novo paradigma, e não é só capacidade técnica jurídica, é a capacidade de relacionamento, técnicas de negociação, entender de economia comportamental. Soluções alternativas ao conflito. A legislação precisa estabelecer alternativas ao conflito, para a gente não precisar começar a negociar já depois do conflito instaurado. Revisão das obrigações, as nossas obrigações aqui no Brasil, a Fabiana falou muito bem hoje sobre exemplos da OCDE, e a gente vê algumas legislações aqui claramente já inspiradas na OCDE, mas a gente aqui não tem a mesma realidade da OCDE, e nisso o Chueire, acho que teve algum momento que ele falava assim, a gente não pode importar as coisas, eu já vi o professor falando isso, a gente não pode importar as coisas sem entender o nosso contexto. A gente não tem as mesmas obrigações dos países da OCDE.
Então, é muito complicado a gente dizer que a gente vai ter a mesma aderência de conformidade, tendo a nossa realidade. Então, se a gente vai partir para o modelo OCDE, vamos partir com tudo que a gente precisa para ser parecido, não pela metade. Soluções alternativas de conflito. Então, já tem conflito, e nisso aqui a gente tem caminhado um pouquinho, né? Já tem algumas coisas aí para tentar extinguir um conflito que existiu. E disseminação da nova cultura, que não pode ficar restrita ali à Receita Federal, ao auditor ou à pessoa que está atendendo a Receita Federal dentro de uma empresa. E essa disseminação da nova cultura vem sempre por incentivos, por isso que eu falo dos soft skills. Se a gente pensar em incentivos e desincentivos, incentivos positivos e negativos, né? Então, o Bruno falou das multas, mas se uma empresa que é listada no Brasil e nos Estados Unidos, a gente teve a notícia de que foi cancelado um lançamento de 140 milhões, se eu não me engano, de uma empresa, uma companhia aberta listada, por conta de obrigações acessórias, que eu tenho certeza que contratou uma Big Four para revisar todas as obrigações acessórias. Não estava devendo imposto nenhum e recebeu um lançamento de 140 milhões de reais. O custo de conformidade para preencher aquela obrigação acessória já foi grande. Foi para preencher certo. Depois, tomou o lançamento, não sei quantos % da transação, depois teve que contratar um advogado e teve que conviver com aquele processo por muitos anos. No final das contas, o processo foi cancelado por unanimidade no CARF. E ainda vai morrer agora pagando o êxito para o advogado, que merece ganhar, mas a empresa não pode ficar feliz com isso. Só gastou dinheiro, né? Bom, aí eu pensei aqui, já pensando na minha metade calabresa, que não é advogado, eu fiz uma matriz SWOT, para a gente pensar como é que o nosso programa de conformidade aqui, qual o futuro dele, né? Porque acho que isso interessa mais, o futuro dele, do que o que a gente fez até agora. Eu pensei que qual é a força do nosso programa, se eu pudesse dividir aqui com vocês, essa é a minha análise pessoal. O time é altamente capacitado e qualificado, a gente está com as melhores empresas e com um nível super alto de profissionais nas empresas. Uma das pessoas está aqui, a Marcela, super ativa e faz isso de maneira assim, atuante mesmo. E o time da Receita Federal que está trabalhando no Confia é primeira linha. Pessoal ultra qualificado, vestiu a camisa e acredita no projeto. O projeto, então, é bem organizado e tem uma alta adesão. Quais são as oportunidades que a gente tem? Esse projeto já mostrou que a interação que a gente tem tido demonstra que existem pequenas coisas que podem ser corrigidas, pequenas grandes coisas que podem ser corrigidas, e que esses aprimoramentos eles servem para todos os contribuintes. Então, a gente teve, num teste piloto, lá um problema de CND, nas vésperas do Ano Novo, do Natal, não lembro mais, uma das empresas. Não só foi corrigido para aquela empresa, como foi corrigido para todo mundo, porque era um problema de sistema que só a interação que tornou possível que o problema fosse entendido. Agora, imagine você ficar sem CND numa empresa imensa que precisava dela, às vésperas do Natal. Fraquezas e ameaças. Ali a gente tem um monte de coisa. O nosso ambiente de litígio e de desconfiança, ele por si só é uma barreira, um programa de conformidade, né? Então, é muito ruim, gera um desafio para a gente muito grande. E algumas mudanças relevantes vão precisar de lei, entre elas o arcabouço legal das penalidades e o processo de consulta. O nosso processo de consulta aqui está muito aquém do que um programa de conformidade requer. Ameaças. Então, a gente tem a ameaça de não ter ainda a confirmação do engajamento da atual administração, não do grupo do Confia, mas não basta o grupo de trabalho. E a gente tem iniciativas conflitantes muito ruins. Infelizmente, vou citar aqui o PL 2384, que saiu sexta-feira, surpreendeu todo mundo que trabalha no Confia, é o que fala do voto de qualidade, fala ao mesmo tempo de um programa de conformidade que não é o Confia, mas é um Denorex. Ele não é, mas ele parece, é um Denorex ao contrário. Então, ele gerou uma imensa dúvida, ele está no lugar errado e na hora errada. Um assunto tão controvertido como o voto de qualidade e um programa de conformidade nunca poderiam estar no mesmo lugar, né? Porque as mensagens são totalmente truncadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, está no lugar errado, na hora errada, e a surpresa é a pior coisa que pode haver para a gente construir confiança. Então, essas coisas não podem acontecer assim, de surpresa.
O que melhorar? A gente já está aqui passando para os finalmente, mas eu vou tentar trazer aqui algumas coisas que eu acho que a gente pode melhorar. Vou focar mais no que a gente pode fazer do que a gente já fez. Primeira coisa é a nossa segurança jurídica. A segurança jurídica depende da gente ter mais instrumentos para permitir a construção de entendimentos conjuntos. Eu trabalhei num projeto de uma empresa que precisava nacionalizar de novo bens que tinham sido importados para a Alemanha, para a Holanda, perdão, a gente conversou com a Holanda, o ruling lá saiu, aqui a gente até hoje não sabe se a gente vai ter um problema de transfer pricing ou não. Empresa brasileira, os bens sendo nacionalizados, o interesse era todo do Brasil, não do fisco holandês. A gente precisa ter condição de resolver esse tipo de situação. A gente não pode ser surpreendido com ganhou, mas não levou, levou, mas vai ser autuado, continua recebendo notificação de coisas que estão decididas, porque isso gera sensação de injustiça e gera a falta de confiança, né? Não dá. Então, a gente tem, além de tudo, um sistema, um arcabouço jurídico aqui que traz muita imprevisibilidade. Nosso sistema de consulta está bem fraquinho, tanto que a gente tem 171 consultas sobre a legislação tributária, o que é nada perto das dúvidas que o nosso sistema traz. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não consultam, porque não confiam no sistema de consulta. Essa é a questão. Então, a gente precisa ter novas soluções para gerar segurança jurídica, interação tempestiva e respeito às decisões. Simples assim. Comunicação. Nossa comunicação hoje ela é unidirecional. Quando o fisco quer falar com a gente, ele sabe onde achar a gente. A gente fala com o fisco por meio das obrigações acessórias, né? Então, normalmente, quando o fisco fala com a gente, ele ainda não abriu o procedimento fiscal, mas está em vias de, né? Ou já abriu. Então, não é o melhor momento, o melhor jeito de falar. Então, a gente precisa arrumar uma forma de melhorar a nossa comunicação e torná-la bidirecional. Estabelecer canal de comunicação que nós possamos acessar. Isso é uma das propostas do Confia, ter o ponto focal. A exemplo do que já existe no Banco Central do Brasil, não é nenhum bicho, assim, nenhuma grande novidade, não. Então, para esse grupo de empresas complexas, essa pessoa sendo um ponto focal, ela aprende a conhecer as complexidades do mundo empresarial. Isso vai facilitar o trabalho do auditor. Então, a comunicação aqui precisa ser melhorada por ambas as partes e precisa ocorrer no momento ainda antes do ato coercitivo. Conhecer os negócios e as complexidades. A gente já tem percebido que, muitas vezes, a nossa forma de se comunicar e as complexidades das atividades de cada um são completamente desconhecidas, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de perceber como isso melhora, né? Às vezes, eu me lembro de uma situação que toda a documentação do RED precisa ser entregue para o fiscal. E o fiscal falou, eu quero toda, eu não quero exemplo. O toda precisou de 5 caminhões. Acho que ele não sabia disso. Não é possível que ele soubesse disso. No final das contas, o auto também foi cancelado. Mas eu acho que a gente precisa dar a oportunidade. Eu também fui auditora há muitos anos, e a gente nunca conhece a atividade do cliente ou do contribuinte melhor do que ele mesmo. Então, a gente precisa ter a humildade de aprender e conhecer, para não fazer um telefone sem fio. Os nossos deveres instrumentais. Aqui eu quero até fazer um apelo. Espero que alguém ouça. Isso daqui traz uma sensação horrível. A gente se sente sendo observado no Big Brother, né? Então, tudo que o contribuinte faz está em tempo real nos computadores da NASA, pelo menos é assim que fala o nome do computador lá, T-Rex, os grafos, e etc. A gente não faz a menor ideia do que é feito com isso. Então, aqui é assim, eu vejo que o fisco está lá, deitado, com todos os dados que ele quer, fazendo o que ele quiser. E eu aqui tentando construir meu emaranhado de coisas, sabendo que eu estou sendo observada. Aí eu tenho que cumprir minhas obrigações acessórias de maneira correta, em conformidade. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Olha, eu selecionei 4 ali, que são as mais... Eu botei a REINF, porque a REINF é que o pessoal reclama mais ultimamente, porque ela é muito complicada. Mas eu peguei as outras 3, são as mais básicas, que todo mundo faz. Nota fiscal, ECD e ECF. Gente, dá 1.184 páginas de manual da Receita Federal. Pensando aqui, como é que a gente consegue preencher corretamente o negócio, que só o manual a gente vai ter que ler mais de 1000 páginas? Fora preencher, Deus me livre, graças a Deus que quando eu deixei de trabalhar em Big Four, estava lá no começo da ECD ainda não tinha nem ECF, ainda acabei na DIPJ, porque eu não sei nem como seria fazer isso nos dias de hoje. É muito complicado. E dá para fazer mais fácil.
Se não simplificar isso, a gente vai continuar tendo o mesmo nível de problema. O PL 2384 fala lá dos 4 pilares que a OCDE fala para os programas de conformidade, né? Um deles é aderência e consistência nas obrigações reportadas para o fisco. É quase impossível você garantir consistência das informações nesse volume de informações, tudo no nível mais analítico, e tudo reportado várias vezes, de várias formas diferentes. Fazer os cruzamentos de tudo isso é muito complicado. Então, essas são as coisas que a gente precisa melhorar. E, por fim, saber distinguir os contribuintes em função do histórico e das iniciativas de conformidade deles. Então, a gente tem exemplos como Nova Zelândia, Austrália, em que há testes de controles parecidos com o da Sarbanes-Oxley, relacionado à governança corporativa tributária especificamente, e esses testes, e alguns compromissos assumidos pelas administrações das companhias, esses testes eles acabam induzindo a administração tributária a fazer um trabalho diferenciado com essas empresas. Então, acho que distinguir as situações em função do histórico e das iniciativas de conformidade não é nenhuma novidade. A lei anticorrupção, que trata de um assunto bastante mais espinhoso do que esse, já faz essa diferenciação para atenuar, as penalidades lá. Então, acho que é uma coisa que a gente poderia pensar em fazer também, já que o Bruno é um especialista de multa. Acho que a gente tem um arcabouço legal das multas aí bem grande para revisar, e isso aqui poderia estar contemplado lá. É isso. Obrigada, pessoal. Uma honra estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Luciana, pela tua excelente exposição. Dando seguimento, então, ao nosso programa, teremos, na sequência, a palestra da doutora Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva, que vai nos falar sobre os programas de cooperação entre fisco e contribuinte, Código de Defesa do Contribuinte, normas de Transfer Price, MP 1152 e o programa Conformes. A doutora Cláudia teve um problema de logística, um problema de estar presente conosco aqui hoje, pessoalmente, mas isso em nada, certamente nada diminuirá aí o brilho da exposição. Ela falará online para nós aqui no Congresso. Então, peço que coloquem a doutora Cláudia no ar. Doutora Cláudia, nos ouve bem? Ouço bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem? Não, boa tarde. Olha, inicialmente eu queria agradecer o convite do IBDT, na pessoa do professor Ricardo Maris. É um prazer participar desse painel. Infelizmente, eu tive um problema, eu já tinha passagem comprada, já tinha tudo agendado, mas infelizmente surgiram umas urgências aqui em Brasília, o que dificultou a minha participação presencial aí no painel. Eu tinha até a intenção de ouvir os demais painéis que antecederam, e pela exposição aqui dos colegas desse painel, eu vejo que eu perdi bastante coisa, né? O meu papel aqui nessa apresentação, eu vou tentar, talvez, defender um pouquinho o lado do fisco, mas, ao mesmo doutora tempo... Cláudia? Está ouvindo? Não, nós estamos ouvindo, não estávamos lhe vendo, mas agora já está... Eu só vou lhe pedir... Consegue ver? Perfeito. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. Pode prosseguir? Pois eu vou tentar aqui, eu vou fazer a exposição, vou tentar defender um pouco o lado da Receita Federal, o que se procura fazer hoje, mas também, ao mesmo tempo, reconhecendo que ainda há muito para fazer, que vários problemas indicados pelos palestrantes que me antecederam, de fato, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até a gente conseguir alcançar o objetivo, né?
qual é a relação, como a gente quer estar no futuro, né? Como é que é a receita que a gente gostaria de ter. Eu cheguei a mandar uma apresentação, mas também não tem necessidade, ela não é essencial, né? E talvez tenha dificuldade de fazer essa apresentação eu estando virtual. Mas a administração passada, e agora ainda mais essa, de uma forma ainda mais intensa, ela tem direcionado a Receita Federal, indicando um caminho mais orientador e menos punitivo, né? menos fiscalização e mais orientação. Essa é sempre, digamos, a diretriz que o secretário Barreirinhas ele tem conduzido, né, todas as discussões. Tanto que a própria MP 1160, né, que é a do CARF, você tinha ali já a previsão de você privilegiar a autorregularização e também a conformidade, no seu artigo 2º, né, dando um espaço, né, para, em termos de ter uma base legal para você fazer agora esse direcionamento de uma forma mais clara, que já estava acontecendo, e aí a Luciana colocou muito bem no contexto do Confia. Então, a intenção é essa diretriz que já vinha sendo caminhada, mas agora ainda de uma forma mais intensa, ela tem sido conduzida aqui pelo secretário da Receita Federal. Então, quando a gente pensa nos termos dos programas de conformidade, nós temos o Confia, que a Luciana comentou, e eu posso garantir, Luciana, que não há nenhuma mudança na priorização desse programa em relação à administração passada. Quer dizer, o programa... pode passar o slide, pode passar para o próximo. E aqui, pronto. Então, o que nós temos é o Confia, e não há nenhuma mudança de orientação. O Confia ele aparece diariamente, né, nas prioridades aqui do gabinete, né? Então, ele continua sendo um programa digamos assim, um programa assim, de primeira linha da Receita Federal, mas talvez tenha havido, digamos, uma dificuldade, ou até ausência mesmo, como você falou, de comunicação em relação ao projeto de lei do 2384, que quando ele foi encaminhado, ele não visava o Confia, porque a gente nota que o Confia ele tem um público que são das maiores empresas. E a Receita Federal ela quer também expandir, claro, de uma forma um pouco diferente, né, mas também ter programas de conformidade para os demais contribuintes. E é isso que foi colocado no projeto de lei, esse que, digamos, incorporou a questão do CARF, né, que estava na MP 1160. Então, talvez tenha havido, talvez até por uma celeridade nossa, não notamos aqui que poderia se identificar, as empresas do Confia poderiam identificar esse artigo como se fosse voltado para o Confia. Ainda está se trabalhando, junto com a equipe do Confia, o arcabouço específico para esse programa, porque ele tem, como você mesmo mencionou, ele tem aspectos, né, que ele necessita de outros dispositivos, de aspectos das obrigações e os direitos, quer dizer, as obrigações da Receita Federal e as obrigações do contribuinte que estão nesse programa. Então, ele traz um pouco mais de complexidade, que está sendo trabalhado e vai ser encaminhado também no momento oportuno, depois de discutido com as empresas, até porque o Confia ele foi construído, como você mesmo comentou,
foi construído a 4 mãos, né? Fisco e contribuinte desde do zero, né? E nós temos também hoje o programa Litígio Zero, que esse é mais voltado para o contencioso, né, para os processos que estão em DRJ e CARF. O Bruno ele mencionou do contencioso, do imenso valor que nós temos no contencioso, é verdade, inclusive também no aspecto de número de processos. Nós temos hoje mais de 40 mil processos em contencioso, né? O que também e por isso nós precisamos, de fato, fazer uma alteração, fazer esse movimento de você trazer para a autorregularização, trazer para a comunidade, ter essa mudança de postura que está alinhada com os principais, o movimento de todos os países, ou pelo menos os principais países, e talvez até o Brasil esteja nesse movimento de uma forma um pouco tardia, né? Também, aproveitando que eu comentei do Bruno, eu concordo, o fisco reconhece que a legislação hoje de penalidades ela precisa ser aprimorada, né? Ela é uma legislação que ela não identifica, ela não é graduada conforme a conduta do contribuinte, né? Ela acaba por não estimular, né, o cumprimento e principalmente nessa situação que nós temos uma legislação complexa, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma apresentação do fisco espanhol um tempo atrás e vimos, né, que vários aspectos podem ser aprimorados, né, em relação de você fazer alguma identificação em relação à conduta do contribuinte, como você mesmo mencionou, quando é razoável a interpretação do contribuinte, né? Então, também está se caminhando nesse sentido, né? Se reconhece que há uma necessidade de um aprimoramento e de um aperfeiçoamento dessa parte da penalidade, inclusive reconhecendo essa conduta, né? Aí, o próximo slide. Não, esse aqui ficou repetido, pode passar, porque, na verdade, ele... Tá. Aí, entrando, né, na MP 1152, que ela, felizmente, né, foi aprovada no Senado ontem, né, então agora está sendo caminhado para a sanção. E a MP, justamente, quando ela foi formulada, já reconhecendo a necessidade da gente trazer simplificação, de uma redução de litígios e a necessidade de você dar um tratamento mais alinhado, né, com o que é feito no exterior para as regras de preço-transferência, que são regras que trazem uma subjetividade e complexidade, ela tem esse dispositivo que ela possibilita a edição de normas de simplificação na aplicação dessa legislação, o que também contribui para a redução de litígio, né? Além de fornecer orientação adicional com relação a transações específicas, quer dizer, você dá orientação na instrução normativa como aquela transação ela deve ser, ou é a forma mais, digamos assim, indicada para que ela seja precificada, ou o método que é mais indicado, mas sem obrigar o contribuinte. Claro, se ele entender diferente, ele pode adotar outra metodologia, mas é claro, se tiver uma fiscalização, ele vai ter que explicar. Enquanto se ele adotar essa orientação que estará na instrução normativa, simplesmente dispensaria, digamos, uma comprovação, no caso de métodos, que aquele é o melhor método, né, que é o método mais apropriado para a precificação da operação dele, né? E também
como o contribuinte deve lidar no caso que não tenha comparáveis disponíveis, né? Isso aqui, essas medidas, a gente pretende até construir, ouvindo os setores, ouvindo as empresas, que certamente são é a melhor fonte para a gente buscar como a gente pode implementar essas medidas de simplificação. O próximo slide. Nesse próximo slide, aí nós temos também o processo de consulta antecipada, que é a consulta específica, que é o famoso APA. E aqui também é um procedimento importante no aspecto do preço de transferência para você prevenir litígios, né? Aproveitando que a gente está falando de consulta, voltando, que é diferente dessa consulta, né? A consulta geral, que é aquela que é direito do contribuinte, que é para interpretação da legislação tributária aduaneira, de fato, a gente tem alguns problemas, né? Porque pelo volume que a gente recebe, aquela consulta ela se limita a verificar a interpretação com base naquilo que é relatado pelo contribuinte na consulta, a gente verifica qual é a melhor interpretação da legislação para aquele caso, sem verificar os fatos, né? Sem verificar efetivamente. É diferente dessa consulta aqui antecipada, em que você vai fazer uma análise concreta do contribuinte, você vai sentar, você vai olhar, vai ver documentação, tanto que, nesse caso, nós vamos precisar também de equipe especializada, né? Em preço de transferência, inclusive com aquele olhar econômico, né? De identificação de quanto seria a precificação daquela operação específica. Mas a outra consulta, né? Nós temos... então, a gente vê de uma forma abstrata, né? Mas, recentemente, a gente já tentamos fazer alguns aprimoramentos na consulta. Hoje, o fiscal, o colega que está analisando a consulta, ele não pode simplesmente indeferir, ele deve verificar, intimar o contribuinte, olha, corrija ou saneie aquele ponto em que poderia ser ineficaz a tua consulta, oportunizando ao contribuinte dele fazer a correção e ele ter, de fato, a sua consulta resolvida. Então, nós aprimoramos nesse sentido, né? E temos reduzido bastante o tempo da consulta. Hoje, nós estamos com tempo médio na resposta da consulta, se eu não me engano, em 250 dias. Menos de um ano, né? Isso na média. Até assim, comentando sobre a consulta, nós recebemos, analisando o PL 17, que ele trata dos direitos e deveres do contribuinte, tem um dispositivo, se eu não me engano, no artigo 20, que ele, ao nosso ver, pelo menos, ele desvirtua a consulta, porque a consulta ela é usada no mundo todo como uma forma de prevenção de litígio, onde o contribuinte pergunta, o fisco dá a sua interpretação e o contribuinte ele pode questionar isso no judiciário, ele pode fazer o questionamento administrativo dessa consulta. Agora, se vingando esse PL, né, esse PLP, você teria o problema de que a própria consulta ela iniciaria uma fase de litígio, que é até engraçado como a gente vai pensar, né? Porque ali é um caso concreto, você está vendo um caso abstrato, né? E como é que você vai ter o litígio disso, né? Então, passa da consulta de ser uma prevenção, um dispositivo de prevenção, passa a ser um dispositivo que gera o litígio, aumenta o litígio, né? Aí o próximo slide, eu acho que é o meu último slide, que é aí entrando no tema aí do Bruno novamente, que é a questão das penalidades, né? Reconhecendo que o nosso sistema, principalmente quando a gente vê preço de transferência, com todo esse arcabouço, ela não seria apropriado, que se colocou uma possibilidade que no procedimento fiscal, né,
você identificando determinados critérios, né, que está bastante assim alinhado até com o que a Espanha faz e outros países, simplesmente o contribuinte ele retifica a declaração, não há autuação, né? Ele retifica e você então assim evita o litígio, né? Então essa também é uma modalidade, né? É um dispositivo que a gente trouxe e certamente isso pode ser pensado para as regras gerais, né, para você trazer isso, talvez, como um dos dispositivos desse novo arcabouço para as penalidades, né, que eu acho que também poderia ser inspirado nessa prova, né. Bom, então acho que acabou meu tempo, né, eu acho que seria essa, pelo menos eram os principais pontos que eu queria trazer, né, novamente agradeço a possibilidade de participar e triste de não poder estar aí, participando de todo o evento e vendo os demais painéis, aí em São Paulo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela sua esclarecedora palestra e exposição. Bom, nós estamos chegando ao fim, então, de mais esse painel. Dado o avançado da hora, nós não teremos tempo de debates, né, porque já avançamos no horário do 10º painel. Mas, rapidamente, aqui, antes de encerrarmos, eu só queria noticiar, né, duas medidas inovadoras que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Uma que foi no âmbito estadual, da Secretaria Estadual da Fazenda, nessa nova relação entre fisco e contribuinte, a criação de um comitê de boas práticas tributárias, né, reunindo auditores da Receita Federal, da Receita Estadual, procuradores do Estado e integrantes da sociedade civil, das entidades de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho de Contabilidade. Então, lá no Estado do Rio Grande do Sul, uma medida que trouxe uma nova realidade nessa relação entre fisco e contribuinte. E no âmbito do município de Porto Alegre, a criação de uma legislação municipal inovadora, uma legislação moderna, né, que trata da mediação tributária, mas não apenas da mediação tributária, mas de outros métodos de resolução de conflitos entre o fisco municipal e os contribuintes da cidade de Porto Alegre, e que tem sido um sucesso, né? Uma lei bastante ampla, né? Ela permite que haja essa mediação entre o fisco e o contribuinte, desde antes do lançamento tributário até, né, em fase final de julgamento de uma eventual medida judicial. Então, temos tido bons resultados, um sucesso muito grande, o que demonstra que essas medidas são importantes para a criação de um novo ambiente, de uma nova realidade entre fisco e contribuinte. Já falei demais, agradeço novamente ao IBDT pela oportunidade, agradeço aos meus colegas de mesa e vamos, de imediato, passar para o próximo painel. Muito obrigado.